de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Capítulo 14. O súbito término da visita do Coronel Brandon a Barton Park, com sua obstinação em não revelar a causa dele, ocupou a mente e aguçou a imaginação da senhora Jennings durante 2 ou 3 dias. Era grande a sua imaginação, como deve ser o caso de todos aqueles que demonstram grande interesse pelas ações de todos os conhecidos. Ela se punha a imaginar, com poucas interrupções, qual poderia ser a razão daquilo. Tinha certeza de que deviam ser más notícias e considerou cada tipo de revés que lhe pudesse ter acontecido, com a firme determinação de nada deixar escapar. Algo muito triste deve ter acontecido, tenho certeza, disse ela. Era visível em seu rosto. Coitado, receio que sua situação financeira seja má. A propriedade de Delaford nunca rendeu mais de 2.000 libras por ano e seu irmão deixou tudo muito comprometido. Acho que ele foi chamado por problemas de dinheiro, pois o que mais poderia ser? Acho que foi isso. Eu daria tudo para saber a verdade sobre este caso. Talvez esteja ligado à senhorita Williams e... Aliás, tenho certeza de que está, uma vez que ele pareceu tão constrangido quando a mencionei. Talvez ela esteja doente em Londres. Não há nada no mundo mais provável, já que tenho notícias de que ela sempre anda um pouco adoentada. Aposto que é algo como a senhorita Williams. Não é muito provável que ele tenha tido problemas financeiros agora, visto que é um homem muito prudente e, de certo, já deve ter liquidado as dívidas com a propriedade. Fico pensando o que pode ser. Talvez sua irmã esteja pior em Avignon e o tenha chamado. Sua partida com tanta pressa parece indicar isso. Bem, desejo de coração que ele resolva todos os problemas e ainda, de quebra, consiga uma boa esposa. Assim, divagava e assim falava a senhora Jennings. Sua opinião variava com cada nova ideia e tudo parecia igualmente provável. Eleanor, embora se sentisse realmente interessada no bem-estar do Coronel Brandon, não podia intrigar-se tanto com a súbita partida dele quanto a senhora Jennings o desejava, pois, além de as circunstâncias não justificarem, na sua opinião, tão persistentes inquirições ou variadas especulações, sua perplexidade tinha outra direção. Ela era alimentada pelo extraordinário silêncio de sua irmã e de Willoughby sobre o assunto, que deviam saber ser de especial interesse a todos. Prolongando-se o silêncio, a cada dia
ele parecia mais estranho e mais incompatível com o temperamento de ambos. Eleanor não conseguia imaginar por que eles não reconheciam abertamente para a mãe e para ela mesma o que o comportamento constante de um com o outro havia se tornado. Podia facilmente entender que talvez não pudessem casar-se de imediato, pois, embora Willoughby fosse independente, não havia razão para acreditar que fosse rico. Sua propriedade fora cotada por Sir John em cerca de 600 ou 700 libras por ano, mas tinha um nível de vida que essa renda dificilmente podia cobrir. E muitas vezes ele se queixara da pobreza. Ela, porém, não sabia como explicar esse estranho tipo de segredo mantido pelos dois em relação ao seu noivado, o qual, na verdade, não conseguia esconder absolutamente nada e era tão completamente contraditório com suas opiniões e práticas em geral que às vezes duvidava se estavam realmente noivos. E essa dúvida bastava para impedi-la de fazer qualquer pergunta a Mary Ann. Nada podia exprimir melhor para todos o afeto de um pelo outro que o comportamento de Willoughby. Para Mary Ann, ele tinha toda aquela ternura típica do coração de um amante. E para o resto da família, dispensava a atenção afetuosa de um filho ou de um irmão. Parecia considerar e amar o chalé como se fosse o seu lar. Passava muito mais horas lá do que em Ellenham, e se nenhum compromisso geral os reunisse em Barton Park, o exercício que ocupava suas manhãs quase sempre terminava lá, onde passava o resto do dia sozinho ao lado de Mary Ann e com o seu pointer favorito aos pés dela. Uma tarde em especial, cerca de uma semana depois que o coronel Brandon partiu, seu coração parecia, mais que de costume, aberto a todo sentimento de apego aos objetos ao seu redor. E quando aconteceu de a senhora Dashwood mencionar seus planos de fazer reformas no chalé durante a primavera, ele se opôs veementemente a qualquer alteração num lugar em que seu amor designara como perfeito. Como? Exclamou ele. Melhorar este querido chalé? Não, com isso eu jamais vou concordar. Não se deve adicionar uma pedra às suas paredes, nem uma polegada ao seu tamanho, se for pelos meus sentimentos. Não se preocupe, disse a senhorita Dashwood.
Não faremos nada desse tipo, pois mamãe jamais terá dinheiro suficiente para tanto. Estou muito contente com isso, gritou ele. Tomara que ela sempre seja pobre se não puder aplicar melhor o dinheiro. Obrigada, Willoughby, mas pode ter certeza de que eu não sacrificaria um só dos seus sentimentos de apego local ou de qualquer pessoa que eu ame por todas as melhorias do mundo. Confie em mim, seja qual for a soma não aplicada que possa sobrar quando fizer as contas na primavera, eu preferiria deixá-la inaplicada a usá-la de um modo tão doloroso para você. Mas gosta tanto deste lugar a ponto de não ver nenhum defeito nele? Gosto, disse ele. Para mim, ele é impecável. Não, mais que isso, eu o considero a única forma de casa em que a felicidade pode ser alcançada. E se eu fosse rico o bastante, mandaria imediatamente demolir Camp e reconstruí-lo com o plano exato deste chalé. Com as escadas estreitas e escuras e uma cozinha esfumaçada, suponho, disse Eleanor. Isso mesmo, exclamou ele no mesmo tom entusiasmado. Com todas as coisas que lhe pertencem, nas comodidades e nas incomodidades, não se deve poder perceber nenhuma mudança. Então, e somente então, sob um teto como este, eu talvez pudesse ser tão feliz em Combe como tenho sido em Barton. É um orgulho para mim, replicou Eleanor, que, até mesmo na falta de melhores aposentos e de uma escada mais larga, você venha a achar no futuro a sua própria casa tão impecável como hoje considera esta. Ah, certamente, circunstâncias, disse Willoughby, que poderiam torná-la ainda mais querida, mas este lugar sempre terá um direito ao meu afeto que nenhum outro poderia compartilhar. A senhora Dashwood olhou com prazer para Mary Ann, cujos belos olhos estavam cravados tão expressivamente em Willoughby que mostravam claramente como o entendia bem. Quantas vezes desejei, acrescentou ele, quando estava em Allenham, um ano atrás, que o chalé de Barton fosse habitado. Eu nunca o via sem admirar sua localização e sem me entristecer, porque ninguém morava nele. Não previa, então, que a primeira notícia que ouviria da senhora Smith, a vez seguinte em que viria à região, seria que o chalé de Barton estava ocupado, e eu senti uma satisfação e um interesse imediatos pelo caso, que só uma espécie de presciência da felicidade que com ele experimentaria pode explicar. Só podia ser assim, não é, Mary Ann? Falando a ela em voz mais baixa. Então, retomando seu primeiro tom de voz, disse: E mesmo assim a senhora estragaria esta casa, senhora Dashwood? A senhora lhe roubaria sua simplicidade com melhorias imaginárias?
E esta querida sala de estar em que começou o nosso relacionamento e onde passamos juntos tantas horas felizes desde então, a senhora a rebaixaria à condição de uma entrada comum e todos ficariam impacientes para passar pela sala que até hoje contém em si mais real comodidade e conforto do que qualquer outro recinto do mundo, mesmo com as mais belas dimensões, poderia proporcionar? A senhora Dashwood, mais uma vez, lhe garantiu que não se fariam alterações desse tipo. A senhora é uma boa mulher, replicou ele animado. A sua promessa deixa-me contente. Estenda um pouco mais e me faça feliz. Diga-me que não só a sua casa permanecerá a mesma, mas que sempre encontrarei a senhora e sua família tão inalterados quanto a sua residência, e que sempre me tratará com a mesma gentileza que fez que tudo que lhe pertença seja tão querido para mim. A promessa foi prontamente feita e o comportamento de Willoughby durante toda a noite demonstrou, ao mesmo tempo, seu afeto e sua felicidade. Vamos tê-lo amanhã para jantar? Perguntou a senhora Dashwood quando ele estava indo embora. Não lhe peço que venha de manhã, porque temos de ir até Barton Park para visitar Lady Middleton. Ele prometeu estar com elas às 4h. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!